Senhor Presidente, uma dúvida. Tenho 3 minutos e depois 10 para ler e responder. 3 minutos para acabar a sua leitura, ter suas convicções. Contados os 3 minutos, nós vamos. O senhor vai ler em voz alta a questão e nós teremos 10 minutos. O senhor terá 10 minutos para responder. Eu posso considerar que seriam 13 minutos se eu. Não. Primeira questão. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargador, procuradora, representante da ANTAC, com base no inquérito sobre acidentes e fatos da navegação, instaurado para apurar o naufrágio de uma canoa de propriedade de A e conduzida por B, pessoa não habilitada, que resultou no óbito de seus 2 enteados menores, analise e responda se o condutor e o proprietário devem ser responsabilizados e qual o enquadramento legal previsto na Lei 2180 de 54, considerando que a canoa não possuía colete salva-vidas e navegava com excesso de passageiros. 10 minutos para apresentar a resposta. Sim, ambos devem ser responsabilizados. O proprietário, a canoa era de propriedade de A. O proprietário ele deve ser responsabilizado porque permitiu que sua embarcação fosse conduzida por um condutor não habilitado. O B, o condutor, também deve ser responsabilizado porque, sabendo não ser habilitado, mesmo assim, conduziu a embarcação, o que resultou no óbito de seus 2 enteados. A capitulação, nós temos aqui o naufrágio, capitulado pelo artigo 14, a linha alfa da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, e a exposição a risco. O capítulo artigo 15, a linha eco. A embarcação que não possuía colete salva-vidas, navegava com excesso de passageiros, está exatamente enquadrada nessa exposição a risco, que ambos, o proprietário não proveu a embarcação com esses equipamentos, com os coletes salva-vidas, também o condutor, que navegou sem verificar se havia os coletes, e o excesso de passageiros. Esse também deve ser responsabilizado o condutor. Ainda analisando a questão. Causa determinante: condução de embarcação por condutor não habilitado. Falta de colete salva-vidas e excesso de passageiros. Os 3 itens deram causa ao ocorrido.
responsabilizados, eles devem ser penalizados de acordo com o artigo 121 da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, em sua linha alfa, é uma repreensão analiso que para o condutor B, por ter perdido os seus 2 enteados menores, ele receberá repreensão, mas pelo artigo 143, Instituto do Perdão, ele não, como ele já foi penalizado o suficiente pelo óbito dos seus 2 enteados, ele é penalizado, mas ele não é culpado, ele é penalizado, mas não cumprirá a pena pela perda que teve. Ao proprietário alfa, cumulativamente com a pena de repreensão, também baseado no 121, inciso 1, repreensão, também cumulativamente com multa, capitulado pelo na resposta ainda posso consultar? Está dentro do seu tempo ainda. Exatamente. Ao proprietário, pelo artigo 121, o inciso 1, a repreensão, mas ao proprietário cumulativamente multa, tanto pela falta dos coletes salva-vidas, como por ter permitido que sua embarcação fosse conduzida por condutor não habilitado. Nesse caso, embarcação canoa, pequeno porte com os dados que a questão me fornece, que me leva a deduzir a condição financeira do proprietário, estabeleceria multa em 500 UFIR e custas apenas ao proprietário, isentando o condutor também pelo 143. É como concluo. Muito obrigado. Por favor, zero o cronômetro. Encerrada a primeira questão. Se quiser, pode tomar uma água. Iremos agora para a segunda questão. Por favor, o senhor está com ela já aí? Ok. Por favor, 3 minutos.
Segunda questão. No âmbito do Tribunal Marítimo, a defesa afirmou ser parte ilegítima e apontou a responsabilidade de um terceiro, considerando o regime jurídico especial da Lei 2180 de 54, responda: A. Indique de que forma a parte deve pleitear a responsabilização desse terceiro. B. Quem tem legitimidade para propor o instituto. C. No caso de a Procuradoria requerer o arquivamento, qual o prazo para o interessado interpor esse instituto. D. Quais as demais hipóteses para a apresentação desse instituto e os prazos para oferecimento. O senhor tem 10 minutos para elaborar sua resposta. Responder, vou repetir a pergunta porque ela tem 4 itens, vou responder no a um. No âmbito do Tribunal Marítimo, a defesa afirmou ser parte legítima e apontou a responsabilidade de um terceiro, considerando o regime jurídico especial da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo 2180 de 54, responda: indique de que forma a parte deve pleitear a responsabilização desse terceiro, como assistente da promotoria. Quem tem a legitimidade para propor o instituto, a própria parte, nesse caso a defesa. No caso da Procuradoria requerer o arquivamento, qual o prazo para o interessado interpor esse instituto?
2 meses. Quais as demais hipóteses para apresentação desse instituto e os prazos para oferecimento? Ainda no curso do processo, dentro do prazo de 3 meses, contado do dia da abertura da instituição ou até a data do seu encerramento, se menor for sua duração. Em relação à resposta anterior, 60 dias, 2 meses, contados do dia em que os autos votarem da Procuradoria quando a promoção for pelo arquivamento. É como concluo. Obrigado. Por favor, o senhor tem 3 minutos para ler a terceira questão. No acórdão do Tribunal Marítimo, O senhor tem 3 minutos para ler e fazer suas reflexões. perfeitamente. Depois o senhor pode ler, o senhor vai ter ler e vai ter os 10 minutos. Perfeito. No acórdão do Tribunal Marítimo, a decisão do colegiado, com o desempate do presidente, responsabilizou o representado por maioria. 5 dias depois de publicado o acórdão no EDTM, o advogado do representado interpôs embargos de declaração, apontando contradição no acórdão, pedindo sua correção. Responda: o recurso deve ser conhecido? Justifique. Caberia outro tipo de recurso nesse caso? Justifique. Caso o voto do presidente fosse por exculpar o representado e o acórdão tivesse imputado o pagamento das custas do processo, caberia embargos de nulidade? Justifique. Senhor candidato, sem querer interromper, eu já estou contando os 10 minutos. Perfeito, ciente, obrigado.
questão anterior, uma questão dividida em 3 itens. Lerei novamente as perguntas para que as respostas fiquem mais claras. No acórdão do Tribunal Marítimo, a decisão do colegiado com desempate do presidente responsabilizou o representado por maioria. 5 dias depois de publicado o acórdão na DTM, o advogado do representado impôs embargos de declaração apontando contradição, pedindo sua correção. O recurso deve ser conhecido? Não. Os embargos de declaração, eles visam a correção de ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões. E o prazo é de 48 horas. Passados 5 dias, não há mais prazo para embargos de declaração, de acordo com o artigo 113 da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo. B. Caberia outro tipo de recurso nesse caso? Sim, caberia os embargos infringentes ou de nulidade. E justificando os embargos infringentes e de nulidade, eles são usados quando a decisão não for unânime. Isso está previsto no artigo 106 da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo. Então, caberiam os embargos infringentes ou de nulidade que atenderiam também o prazo, porque eles deverão ser opostos em 10 dias, de acordo com o artigo 107. Passados 5 dias, eles seriam tempestivos. Para a resposta da letra C, eu ainda preciso fazer uma consulta final. Se, caso o voto do presidente fosse por exculpar o representado e o acordo tivesse imputado o pagamento das custas de processo, caberia embargos de nulidade? Justifique. O meu entendimento é que não caberia embargos de nulidade, caberia sim um agravo baseado no artigo 111, inciso 2, item C, sobre erros de contas ou custas. Sendo exculpado o representado, não caberia o pagamento de custas do processo. Então, justificativa, respondendo, no meu entender, não caberia embargos de nulidade, caberia agravo, e a justificativa estaria embasada, capitulada no artigo 111, inciso 2, item C, sobre erros de contas e custas, é como eu concluo a resposta à terceira questão. Muito obrigado. Por favor, só tem 3 minutos. Quarta questão. O senhor primeiro lê, depois a gente abre a contagem de 10 minutos. O senhor lê, faz suas reflexões e depois a gente abre a contagem de 10 minutos.
questão. Só 0 quilômetro. Pode, por favor. Quarta questão. A embarcação mercante Convenience foi afretada por Viagem pela EBN Alfa para uma operação em AJB para operar na cabotagem no transporte de granel sólido. A embarcação arribou no Porto de Salvador em decorrência de uma avaria estrutural observada durante a navegação. Baseado nessa descrição hipotética, responda: A. De quem seria a responsabilidade sobre a avaria de acordo com o contrato de afretamento? B. Explique a diferença entre os contratos de afretamento previstos na Lei 9432 de 97, no que se refere à gestão. C. Cite ao menos 2 possibilidades para essa operação ocorrer mediante autorização de afretamento, segundo a mesma Lei 9432 de 97, e D. Qual a modalidade de contrato de afretamento prevista no artigo 5º da Lei 14.301 de 22, no programa BR do Mar. Contando o tempo. Fazendo uso do tempo, de modo a não correr o risco de perder o tempo, responderei uma a uma. De quem seria a responsabilidade sobre a avaria de acordo com o contrato de afretamento? E o enunciado menciona que é um contrato de afretamento por viagem, um voyage charter, onde a pergunta é sobre a avaria estrutural. No afretamento por viagem, cabe ao fretador cabe ao fretador o todo, em parte, todas as despesas dele. No caso, a avaria estrutural, ela, num voyage charter, a embarcação arribou no Porto de Salvador, de quem seria a responsabilidade? Ao fretador. Não pede a capitulação aqui, então vou me ater apenas à resposta. B. Explique a diferença entre os contratos de afretamento previstos na Lei 9432 no que se refere à gestão. Nós temos 3 tipos de afretamento: a casco nu, por tempo
e por viagem. No contrato a cascuru, o afretador ele tem a posse, o uso e o controle da embarcação por tempo determinado, incluindo o direito de designar comandante e tripulação. Já no afretamento por tempo, é o contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela para operá-la por tempo determinado. E o afretamento por viagem, que é o caso do enunciado, é o contrato em virtude do qual o fretador se obriga a colocar o todo ou parte de uma embarcação com tripulação à disposição do afretador para efetuar transporte em uma ou mais viagens. Respondendo, então, o item D. Aos itens C e D, ainda careço de pesquisa adicional. C, cite ao menos duas possibilidades para essa operação ocorrer mediante autorização de afretamento. Segundo a Lei 9432 de 97, duas possibilidades. Uma, quando verificada a inexistência ou indisponibilidade de embarcação de maneira brasileira do tipo e porte adequados para o transporte ou apoio pretendido. Outra possibilidade, quando verificado o interesse público devidamente justificado. Para a questão D, ainda careço de pesquisa adicional.
candidato, se o senhor quiser, o senhor pode se manter aqui na sala e pedir para chamar o segundo candidato. Agradeço a banca. Vamos, quiser se ausentar, alguém da banca.